Bom, vamos para mais uma aula de História, noção de Estado. Então, essa figura aí está mostrando a noção de Estado. Essa ilustração apresenta vários aspectos da vida no Egito Antigo. Quais atividades retratadas chamam sua atenção aí? Eles estão aí plantando, colhendo, cuidando dos animais, O que você já sabe sobre o Antigo Egito? Lembra que nós estudamos dois grupos importantes, que foram os neolíticos e os paleolíticos? Então, foi na época dos paleolíticos que começou essa estrutura de cidade, construção de cidades, Eles foram se dedicando a isso. As sociedades começam a se organizar. Há cerca de 10 mil anos nascia a agricultura e a cultura da criação e domesticação de animais. A partir desse momento, as pessoas começaram a criar novas maneiras para viver em grupo. Aldeias foram se formadas em diversos pontos do planeta e com o tempo surgiram também as cidades. Além disso, formas de organizar o poder político e desenvolverem com os primeiros governos e governantes. Os povos antigos de duas sociedades antigas foi a Mesopotâmia e o Egito. E até hoje as pessoas exercem fascínio sobre o Egito, principalmente nos dias de hoje. Quem nunca ouviu falar de pirâmide, de faraós, Crescente fértil. As duas sociedades antigas, a Mesopotâmia e o Egito, desenvolveram-se em uma região chamada pelos historiadores de crescente fértil. O que era isso? Era entre os vales do rio Tigre e Eufrates, na atual Oriente Médio, e no vale do rio Nilo, atual Egito, no norte da África. Observe o mapa aí, esse mapa aqui, que é a seguir, que mostra a área aproximadamente do crescente fértil. Perceba que essa região apresenta mais ou menos o formato de uma lua em sua fase crescente, vista do hemisfério norte da Terra, e daí que vem o nome crescente fértil. Os povos da Mesopotâmia se desenvolveram ao longo dos vales dos rios Tigres e Eufrates. A sociedade do Antigo Egito se desenvolveu ao longo do vale do rio Nilo. As águas dos rios e os solos férteis foram muito importantes para o crescimento dessas sociedades. De tempos em tempos, os rios Tigres e Eufrates passavam pelo período de cheia, o que alagava a região do crescente fértil. Por conta disso, os solos se tornavam extremamente férteis graças aos resíduos orgânicos que ficavam por ali depois da cheia, como restos de peixes e vegetações típicas dos rios. É verdade que foi por conta da boa qualidade do solo que as civilizações do crescente fértil se desenvolveram na agricultura, Conhecendo a antiga Mesopotâmia. Os povos que ocupavam a Mesopotâmia estavam entre os primeiros do mundo a se desenvolver na agricultura há cerca de 10 mil anos e a formar as primeiras cidades há cerca de 9 mil anos. Com o tempo, os impérios também se formaram na região. A Mesopotâmia foi palco de um processo muito importante. Foi ali que as primeiras formas de governo, tal como conhecemos hoje, se desenvolveram. A terra entre rios. Como você viu no mapa da página anterior, a região ocupada pela antiga Mesopotâmia ficava situada entre os rios Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia significa entre rios. Essa palavra significa terra entre rios. Esse nome foi dado à região pelos gregos antigos. Os rios Tigres e Eufrates foram extremamente importantes para os povos que viviam na antiga Mesopotâmia. Por quê?
ela, apesar de ter muita água, fertilizava e irrigava o solo, o que favorecia a agricultura. Também serviam como vias de transporte para as pessoas e mercadorias. O cotidiano vai se tornando mais complexo. As condições naturais da região da antiga Mesopotâmia eram relativamente boas para que as pessoas se fixassem ali, formando aldeias, vilas e depois cidades. Era necessário, por exemplo, construir diques para controlar as enchentes dos rios, que ocorriam de tempos em tempos, além de construir e aperfeiçoar moradias, prédios públicos, muralhas, reservatórios de água e canais de irrigação. Os canais servem para irrigar as cultiváveis e ficavam um pouco mais distantes que as margens dos rios. Tudo isso foi feito com êxito e a vida em sociedade na antiga Mesopotâmia foi se organizando pouco a pouco. Produtos agrícolas e artesanais passaram a ser trocados em comércio. A administração das cidades foi se aperfeiçoando e surgiram as figuras do governante e dos funcionários responsáveis por administrar as funções, os trabalhos e os produtos. Aqui vocês vão ver uma réplica da porta Estar. Essa era uma das portas que faziam parte da muralha construída em volta da antiga cidade de Babilônia, na Mesopotâmia, que foi feita por volta de 575 anos antes de Cristo, por ordem do rei Nabucodonosor II, para proteger a cidade. Aí tem um desafio que depois vocês vão dar a resposta de vocês embaixo, tá? As primeiras formas de organização política. Com o tempo, o governante foi ganhando mais e mais poder político em cada cidade da Mesopotâmia, passando a cobrar tributos da população e a criar leis. O que são tributos? São impostos que devem ser pagos pelas pessoas ao Estado. E depois essa população também começou a pagar os tributos em forma de produtos. Para compreender a organização política na antiga Mesopotâmia, pode-se dizer que o Estado é uma estrutura política com regras e leis que servem para organizar a vida em sociedade. Aqui tem uma placa, de barro cozido produzida na antiga Mesopotâmia. E depois vocês vão responder essas atividades aí na página 8. A sociedade e política. Como cada cidade da antiga Mesopotâmia era administrada por uma estrutura de Estado diferente. Elas eram independentes entre si. Algumas dessas cidades são Ur, Uruk, Eridu e Lagaste, que estão entre as mais antigas do planeta. Cada cidade da antiga Mesopotâmia passou a contar com uma construção especial. Os palácios eram construções grandiosas onde o rei vivia com sua família. Abaixo do rei estavam os sacerdotes, altos funcionários do governo e os comerciantes mais poderosos. A população, por sua vez, trabalhava nas cidades ou nos campos na agricultura. Trabalhos obrigatórios nas obras coordenadas pelo Estado, como a construção de diques e reservatórios de água. Aí aqui está uma escultura em alto relevo mostrando a apresentação de um dos reis da antiga Mesopotâmia. Entenderam? Então tem também essa atividade aqui. E na página 10 tem outra que é a hora da leitura. Vocês vão ler e vão responder essas 3 perguntinhas que estão aí na página 10. Então, meus amores, vocês vão fazer a leitura junto comigo da página 2 até a página 9, vocês vão fazer o exercício na página 7, 8 e 9. E na 10 tem uma leitura para vocês estarem fazendo e respondendo as 3 perguntinhas que estão aí.
Beijinhos carinhosos e até amanhã. Qualquer coisa estarei aqui esperando por vocês se tiverem alguma dúvida.